dia. Bom dia. Vocês? Beleza? Sejam bem-vindos. Que nem a gente já prometeu, né? Todo mês, praticamente, a gente está tendo um encontro com vocês para falar das novidades da marca Audi. E semana, quando foi, Edu? Semana passada? Semana retrasada a gente mostrou o motor 1.4 e agora a gente poderia mostrar para vocês o motor 2.0. O Christian já deu um brief inicial, mas antes de falar do motor, eu queria falar um pouco do A3 em si. Desde o lançamento dele, o A3 Sedan 1.4, que foi lançado, desculpa, A3 Sedan, o motor 1.4 e o motor 1.8, desde janeiro de 2000 carro, o modelo é um grande sucesso. Ele até outubro de 2015 já vendeu 7 mil unidades desses dois motores combinados. Mas mais do que vender bastante, ele vem representando muita coisa para a Audi no Brasil. Ele trouxe a oportunidade de a gente lançar ou inaugurar novas concessionárias, gerando mais emprego. Ele deu-nos a oportunidade de a gente fazer novas mídias, né, em TV aberta. Ele deu a oportunidade de trazer a fábrica para o Brasil. Então é realmente um carro de muita representatividade para a Audi, né, do mercado brasileiro mais ainda. E sem dúvida nenhuma, ele vai ser um dos caminhos para a gente continuar com esse sucesso também. Hoje ele representa 35% das vendas da Audi e a gente pretende manter esse ritmo de crescimento muito forte, muito acelerado, baseado numa visão 360 graus, que contempla a parte de vendas, a parte de marketing, financeira, pós-vendas, enfim, e os nossos parceiros que são nossos funcionários. Vocês se lembram, ou quem estava presente, no evento de lançamento da A3 aqui no Brasil, a gente trouxe um designer para falar das linhas do carro, né? E ele apresentou realmente que o A3 Sedan muda completamente do A3 Sportback. Que está errado a gente falar que o A3 Sedan é simplesmente o A3 Sportback com um porta-malas maior, né? Isso está errado. Pra você ter uma ideia, são só 4 peças externas, 4 partes do carro externas que são semelhantes, são iguais ao Sportback. Todo o restante é diferente. E mesmo com essas linhas, a gente mostra que é um carro bem jovem, bem dinâmico, mesmo tempo parado, ele parece estar em movimento, com linhas bem marcantes e realmente bem musculoso. Eu acho que esse foi um dos motivos que o A3 Sedan caiu no gosto do consumidor. Falando um pouco mais agora do carro, eu vou apresentar os principais itens de série, tá? Do motor 2.0 agora. Nós temos lanternas traseiras em LED, faróis Michelin com LED também, que ele é diurno, teto solar panorâmico Open Sky, que agora passa a ser de série no motor 2.0, frisos decorativos brilhantes e rodas no aro 17 polegadas. Na parte interna nós temos o All Drive Select, um sistema que você consegue ter 5 carros diferentes em apenas um só, 5 maneiras diferentes de conduzir o seu veículo. Farol Michelin, 5 maneiras diferentes de dirigir o carro, eficiente, automático, confortável, dinâmico e individual, exatamente. Cobertor de porta colorido, função auto-hold, que no anda e para da cidade você pode tirar o pé do freio quando você é 100% do carro parado e o carro segura, ele só volta a acelerar a hora que você precisa no acelerador. Ar-condicionado automático com 2 zonas, porém nós temos uma saída traseira, controle de cruzeiro, a nossa famosa tela que se chama internamente de MMI, que é retrátil eletricamente, tem 5,8 polegadas de diâmetro e 10 alto-falantes, com 180 watts de potência. Então, de novo, Alex, você que já está há muito tempo com a gente, presenciando nossos eventos, e carros no segmento tem 10 alto-falantes. Então realmente mostra que os detalhes estão nas coisas pequenas que às vezes a gente não enxerga. Mas a gente também tem coisas que são visíveis e a gente pode falar. Como eu disse, não está correto afirmar que o A3 Sedan é um A3 Sportback com porta-malas maior. Ele tem 60 litros a mais que o Sportback e quando rebatido os bancos pode chegar a uma capacidade volumétrica de 880 litros. Os principais itens se inserem da versão 2.0.
ar-condicionado automático, 2 zonas, bancos esportivos em couro sintético, ajuste elétrico para o banco do motorista, controle de cruzeiro, espelho retrovisor interno com função antifuscante, volante esportivo em couro multifuncional com shift pedal, aquelas aletas que a gente pode trocar as marchas, espelho retrovisor interno rebatível, Audi Drive Select, 5 carros em um só, Audi Sound System, sistema de som com 10 alto-falantes e 6 kW de potência, e assistente de freio de estacionamento auto-hold. Diferente da versão importada, no modelo 16, o teto é agora de série no 2.0 fabricado em São José dos Pinhais. Okay? Dúvidas daí? Bom, está tudo no release. Um item que nós aperfeiçoamos muito é a parte dos opcionais. No modelo importado, a quantidade de opcionais que a gente oferecia era reduzida. E agora a gente passa a oferecer muito mais opcionais. Um deles é o Active Lane Assist, um sistema que permite manter o veículo dentro da faixa. Então, quando você está com um pouco de sonolência e você começa a invadir um pouco a faixa, tanto central como lateral, como está sendo mostrado no vídeo, o carro percebe isso e ele vibra o volante e te conduz para dentro do centro da faixa novamente. Ele faz isso repetitivamente, até que ele avisa para você, amigão, você está dormindo muito, acorda aí. Tá? Então ele fica vibrando o volante, bem suavemente, para você dar aquela acordada, mas se você cair no sono de novo, ele vibra de novo. Se você diminuir, ele vibra de novo, até que uma hora ele fala assim, amigão, está na hora de você tomar um café, parar, tomar uma água. Aliás, recomendação de pausa ele também tem. Esse sistema está ativo numa velocidade de 60 a 250 km por hora e funciona com uma câmera que está acima ali do para-brisa, justamente monitorando as faixas que estão na faixa. Qual a intenção dessa vibração? Oi? A intenção da vibração pode assustar o motorista? Não, você vai perceber, né? A gente vai ter pessoas dentro do carro com vocês que vão acionar esse sistema para vocês. É uma vibração bem leve, né? Porque realmente assustar e puxar o volante. Não, ela é bem sutil, mesmo. Vamos dizer que você assustou, realmente. O que pode acontecer, né? A gente tem aquele sistema de multicolisão. Quando você bate uma vez, o carro trava, justamente para você não ter uma batida repetitiva, entendeu? Bater em vários pontos. Ele também endurece o volante, né? Endurece. Endurece mesmo, se você... Outro sistema, o ACC, que é uma abreviação de Adaptive Cruise Control, controle de cruzeiro adaptativo. Esse sistema, você consegue programar uma velocidade e assim que eu tenho um carro na minha frente com uma velocidade diferente da minha, vamos dizer, uma velocidade inferior, ele vai se manter no carro da frente. Então eu coloquei lá 80 km por hora na minha velocidade de controle de cruzeiro. Vem um carro na minha frente a 60, se eu não frear ele vai bater. Então o carro faz isso automaticamente. Ele se mantém no carro da frente, justamente para não ter a colisão. O Preset Front é um sistema de sexto sentido, vamos dizer assim. Ele prepara ou te avisa para algumas consequências que você pode ter caso o veículo não consiga parar em relação ao carro da frente. Quais são essas funcionalidades que ele faz? Ele tensiona o cinto de segurança, ele fecha os vidros, ele ajusta o banco se ele estiver muito inclinado, fecha o teto solar justamente para amortizar as consequências de impacto. Quando que ele faz isso? Milésimo de segundo antes de bater o veículo. Tá? Isso acontece muito rápido. Fecha o vidro, puxa o cinto, prepara o airbag, fecha o teto solar, ajeita o banco, milésimo de segundos antes da batida. Milésimo de segundo antes da batida também ele dá uma freada bem forte para você reduzir a sua velocidade de impacto. Então se está a 80, ele vai conseguir reduzir pela metade essa velocidade. Ou seja, vai bater em 80 km por hora, você vai bater em 40 km por hora. Um pouco difícil de ilustrar isso, mas é realmente muito útil. O controle de cruzeiro adaptativo, ele funciona de 30 a 150 km por hora e também está facilmente ativo pressionando a alavanca de controle de cruzeiro. As pessoas que vão estar junto com vocês no carro também vão auxiliar vocês na ativação desse sistema.
O rádio MMI Plus como sistema de navegação, a gente tem a péssima mania de falar que é um simples sistema de navegação. Não é. É muito mais do que isso. Quando você compra o carro sem essa tecnologia, ele vem com uma tela de 5,8 polegadas. Agora ele passa até 7 polegadas, mapas com 3D com pontos de interesse, DVD player, MMI Touch, que é o sistema naquele botão giratório no console central que você pode adicionar um endereço, um telefone, simplesmente passando o seu dedo em cima desse sensor. E o Jukebox tem uma memória de 10 GB. Você pode armazenar fotos, vídeos, imagens, telefones, endereços, músicas. Com essa capacidade de memória, por exemplo, a gente pode até ir à Bahia ouvindo músicas diferentes sem repetir. Tem uma ideia de quantidade de música. Bom, como eu falei para vocês, a gente está colocando uma oferta maior de opcionais. Para o 2.0 temos 2 pacotes. O Rádio MMI Plus com sistema de navegação e o pacote Assistência Plus. Nesse pacote nós temos o Lane Assist, aquele sistema que mantém você na faixa, o controle de cruzeiro adaptativo com o Present Front, aquele controle de cruzeiro que ajusta o carro da frente, o Park Assist com câmera de ré, o Keyless Go, você pode dar a partida e desligar o carro, abrir e fechar o carro sem encostar na chave, com a chave no seu bolso você consegue fazer essas 4 funções, e assistente para luz alta. Eu estou numa estrada com minha luz alta acesa, minha alavanca empurrada para frente. Se vier um carro na minha direção, ele já abaixa o farol automaticamente. Se o carro saiu, ele volta a ativar o farol. Tudo isso automaticamente. Ou então, eu estou numa estrada, com o farol alto, eu encostei num carro atrás. Ele percebe pelas lanternas e já abaixa o farol. Eu cheguei numa cidade, farol alto. Tem os postos de iluminação. Ele já percebe isso e abaixa o farol tudo automático. São esses 2 opcionais que a gente tem disponíveis para o A3 2.0. Outro opcional é a pintura metálica ou perolizada. Azul escuba, branco geleira, cinza monção, prata florete, preto profundo e vermelho brilhante. 6 opções de cores diferentes. Se a pintura for metálica ou perolizada, ela tem um custo adicional de R$ 1.400. Internamente, temos 2 opções de cor, também uma grande novidade. Antes só era preto. Preto e o cinza, tá? Para dar mais customização, para a gente não ver aqueles veículos sempre iguais nas ruas, né? Preto, prata e branco. Um pouco sobre o motor. Aí também é uma grande novidade. No modelo importado, que bandeira é essa aqui, pessoal? Hungria. O carro era fabricado na Hungria. No modelo importado, nós tínhamos 180 cavalos de potência. Já no nacional, 220. O torque, 250 Nm. Agora, 350. A aceleração, 0 a 100 em 7,2 segundos. Agora, 6,9. Em algumas matérias que já testaram o carro, esse valor foi até inferior. Velocidade máxima, 242 km por hora. Agora, 250. Muitas melhorias, certo, pessoal? Além da parte técnica do motor, nós também fizemos muitas melhorias na parte de equipamentos e opcionais, e realmente o carro vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande destaque para nós. O mesmo motor 2.0 teve eficiência A no programa do Inmetro, tendo um consumo na cidade de 10,3 km por litro, 12,8 na estrada e emissão de CO2 de 119 gramas por quilômetro rodado, atingindo, segundo o programa do Inmetro, classificação A, eficiência. Como eu disse, muitas melhorias, mas essa não é a última delas. O modelo importado tinha um preço de R$140 mil, e agora a gente passa a oferecer ele por R$137 mil. Vamos fazer um rápido resumo aqui. Ele ganhou teto solar a mais em relação ao modelo importado, 40 cavalos, 10 kg de torque, enfim, eficiência A do programa de eficiência energética do Inmetro, muitos outros equipamentos de opcionais, e conseguimos ainda assim abaixar o valor em R$2 mil.
coisa que no cenário macroeconômico atual não é tão fácil assim. Dúvidas até aí? Eu vou chamar o Lota para falar um pouco da parte técnica e na hora do almoço ou na volta de vocês da cidade a gente vai estar aqui para acompanhá-los. Esse BC tem valores opcionais. Tem sim. O primeiro deles, o Rádio MMI Plus, R$13.000, e o segundo, que é o pacote de assistência, R$18.500. Essas informações? Então inclui o MMI. Sim, MMI Plus com sistema de navegação, R$13.000. O pacote 2 é o MMI. Bota alguns slides, volta lá. Agora ele tem um cano em cada lado também. Agora ele tem um cano em cada lado, pois. Esse aqui, o Rádio MMI Plus com sistema de navegação, R$13.000. 13. E esse aqui, R$18.500. Mas ele não inclui o. Não. São separados. Então tá. Leva um e o outro. Que é 13 A mais. e o outro. Mais 138, 169. Certo? Legal. Não dá pra comprar completo. Diversas vezes falamos a respeito, a gente não quer ser tão repetitivo. Esse rádio MMI Plus com sistema de navegação inclui a substituição de todos os alto-falantes passivos por alto-falantes ativos. Eu tenho uma potência de som bastante maior, além de DVD player, MMI Touch, jukebox e assim por diante. Se nós fizéssemos um apanhado geral e comprássemos equipamentos equivalentes que podem ser instalados posteriormente em outros veículos, nós chegaríamos a valores muito próximos disso, sem contar o valor da instalação. Que a gente fala navegação, uma telinha, né? Só a telinha. Uma coisa que nós falamos na outra apresentação, se eu fizer uma fotografia com o meu celular, por exemplo, smartphone, e estiver com o meu GPS ligado, o próprio smartphone vai recolher informação de longitude e latitude. Se eu colocar essa fotografia no jukebox e entrar aqui no sistema de navegação e escolher navegar por fotografia, por imagens, e chamar dentro do jukebox aquela imagem, o sistema absorve, recolhe os valores de longitude e latitude, e eu só preciso clicar em cima da fotografia e ele me leva lá no lugar onde eu tirei a fotografia. Se eu tirar a fotografia daqui, da ponte estaiada, óbvio que ele não vai me levar na ponte estaiada, ele vai me levar aqui. Vou andar lá embaixo, porque aqui em cima não vai subir. E tem esse detalhe dessa dificuldade. Ele faz a credencial. A credencial, tudo certinho, tem elevador de carga. Dessa vez eu fiquei com a parte mais fácil. Vou até precisar falar só um pouquinho. Nós temos aqui o motor 2 litros, que já foi apresentado para vocês, que tem a dupla injeção. Eu tenho uma injeção indireta com baixa pressão. Só de olhar o motor na frente dá para a gente ver um tubo de material sintético, também conhecido como plástico ou polímero, que é para injeção indireta, multiponto. E olhando um pouquinho mais para baixo, a gente vê um tubo de inox, que é para injeção direta de alta pressão até 200 bar. Quando eu dou partida no motor, ou se o meu sistema start-stop desativou o motor, assim que eu tiro o pé do freio, eu trabalho com injeção direta. Assim que eu dou carga, eu trabalho com injeção direta. Quando eu estou andando em velocidade constante, eu mudo para injeção indireta, que é aquele sistema que me permite enganar um pouquinho a física, a relação estequiométrica, e eu consigo injetar um pouquinho menos ainda do que se eu tivesse uma super precisa injeção direta. É a história do tirar o pé um pouquinho na época do carburador, quando a gente chegava numa velocidade constante, tirava um pouquinho o pé e ele ia embora até uma hora que ele caía de uma vez. Como nós temos o gerenciamento eletrônico, esse cair de uma vez não acontece. Cumpre normas de emissão EU6, bloco em alumínio, injeção direta e indireta. O comando de válvulas é variável, o VVT, o Variable Valve Train, acontece tanto no coletor do comando de válvula de admissão como escape, os motores hidráulicos, e no escape eu tenho o Audi Valve Lift System,
aquele sistema que muda completamente o trem de válvulas para que eu possa controlar muito melhor o turbo e eu não tenha o lag do turbo e nem falta de resposta em reaceleração. Coletor integrado, turbo compressor, esse já é conhecido também. Tem 220 cavalos e 35 metros quilograma de torque. Nós não podemos instalar neste motor a transmissão DQ200 de 7 marchas, porque ela não aguentaria o torque do motor, quebraria toda. Ela é feita nominalmente para 200 Nm. A DQ250, que é de 6 marchas, com dupla embreagem, porém embreagem multidiscos banhada a óleo, aguenta esses 350 Nm e é essa que é utilizada. 7 marchas transversal a banho de óleo a gente ainda não tem. Nós temos só longitudinais, são transmissões totalmente diferentes, exigem investimentos grandes aí de. Né? A transmissão então é a S-Tronic, que tem a conveniência da automática com a dinamismo da manual, 6 velocidades, dupla embreagem e shift pedals. Os benefícios aí vocês já conhecem há tempos, né? Não tem perda perceptível de fluxo, mais esportividade, eficiência e baixa emissão de poluentes. Como nós prometemos há 2 ou 3 semanas atrás, nós não íamos lançar só um tipo de veículo no Brasil para atender a uma camada de pessoas que não exige tanta esportividade. Nesse caso, eu tenho então um carro para aquela pessoa que anda mais em estrada, que exige mais essa esportividade, que é um pouquinho mais ativa durante a direção. Preferencialmente fora das marginais de São Paulo, porque aqui está uma tristeza. Ainda tem bastante lugar onde dá para a gente viajar bem no país. Suspensão traseira é a suspensão que nós já conhecíamos de outros modelos também, multibraços, né? Amortecedor e mola separado, e ela não é tão elevada na parte traseira como a do 1.4, por motivos óbvios, porque eu não tenho espaço para fazer esses 4 braços subirem tanto como quando eu tenho o braço de torção e os braços longitudinais apoiados com uma mola no centro. Vocês já percebem logo de cara que a parte traseira dele não é assim um pouquinho mais levantadinha como a gente via no 1.4. Por outro lado, ele está um pouquinho mais alto do que nós tínhamos anteriormente, não é a suspensão esportiva que nós mostramos para vocês no lançamento do A3.8 há 2 anos atrás, praticamente, foi fevereiro de 2014, está um pouquinho mais elevada para evitar aquelas encostadinhas a gente chama de picolé, né, que fica no chão, nos postos de gasolina e assim por diante, que raspavam bastante. Isso está eliminado até certo ponto. São uns 14 milímetros. 12 milímetros. Em relação à Standard. O carro que nós mostramos para vocês em fevereiro de 2014, em março de 2014, era o esportivo, era 15 milímetros mais baixo. Mas era bem menos confortável, né? Era bem mais duro. Mas essa é 14 milímetros mais alta do que a versão. Do que a Standard. Então dá uns 20 e pouquinho em relação à esportiva. Em relação ao 1.8 que era importado, é isso? 14 milímetros mais alto em relação ao 1.8 que era importado. Ao importado, exatamente. Ao que nós comercializávamos no Brasil. O que nós apresentamos para vocês no começo de 2014 era um pouquinho mais baixo. Então ela seria 28 milímetros mais alta do que a versão esportiva. Isso. 28. A Audi sempre oferece, ou sempre produz, prevê na construção do carro 4 diferentes suspensões. A Standard, uma que se chama Conforto, é a mesma altura da Standard, molas um pouquinho mais suaves e amortecedores um pouquinho mais leves de acionamento. Depois nós temos a Esportiva, que é 20 milímetros, 15 milímetros mais baixa do que a Standard, obviamente molas mais duras, amortecedores mais firmes na frente e atrás. E nós temos a suspensão para pistas mal conservadas. Tem no primeiro mundo, tem nos Estados Unidos tem umas ruas de terra boas, região de Virgínia ali, Washington, eu vivi lá, tinha umas ruazinhas bem boas.
Então ela é 15 milímetros mais alta do que a standard e tem molas mais firmes do que a standard, porém não tanto quanto a esportiva. Né? Característica de molejo prevê esse movimento adicional da suspensão que é necessário. A diferença mais grande, mas é 14 ou 15? 15 para baixo, 14 para cima. Sempre considerando a standard. Se você pedir um carro para Audi e não falar nada de suspensão, você recebe a standard. E basicamente é só isso. De resto, nós vamos a, né? Vocês dão risada, mas só isso. Não tem quase nada. Né? E vocês vão ter oportunidade. Nós vimos lá que o Audi Legacy só funciona acima de 60 km por hora. Em velocidade urbana, é mais raro que a pessoa se